Meu terreno está em área de marinha. E agora? Fica comigo nesse vídeo porque hoje a gente vai conversar sobre isso na nossa live. Os tão temidos terrenos de marinha. Aqui em Florianópolis, onde está localizado um dos escritórios da Telos, tem muito dessas situações. Muitos dos nossos clientes estão com parte do terreno ou totalmente em área de marinha. O que é a área de marinha? A área de marinha é uma demarcação que foi feita há muito tempo atrás. E essa demarcação, ela segue até hoje. Essa demarcação, normalmente, ela está associada ou às lagoas, como a Lagoa da Conceição, o mar, alguns cursos hídricos, alguns rios que desembocam no mar. Então, estas áreas são consideradas áreas de marinha. E muitos dos moradores aqui de Florianópolis têm os seus terrenos atingidos por essa demarcação. Não só aqui de Florianópolis, mas de todo o litoral do Brasil. E muitas vezes, quando as pessoas têm os seus terrenos atingidos pelas áreas de marinha, elas ficam um pouco perdidas, e até amedrontadas de como fazer a legalização, a regularização destes terrenos e também das edificações. A boa notícia é que é possível regularizar tanto o lote quanto legalizar a edificação. É possível também que se consiga concessão para utilizar essas áreas para outras finalidades, como por exemplo para finalidades comerciais. A exemplo do que a gente tem muitos restaurantes, bares, quiosques, que estão em área de marinha, que estão na beira das praias. É porque sim, é possível utilizar esses espaços. Mas assim como qualquer utilização que a gente tem do solo, seja em área de marinha ou não, nós precisamos ter uma autorização para isso, uma permissão. Nos terrenos normais, a gente aprova projeto, faz todo o processo de licenciamento, Nesses casos, em áreas de marinha muito próximas a áreas de preservação, muitas vezes vai precisar da autorização do órgão ambiental. E aí depois se consegue o alvará, se constrói, se tira o habite, se há verba no documento do terreno, se tira o alvará em caso de edificações para fins de serviço ou comerciais. Mas e quando a gente está falando de um terreno de marinha? Como que isso acontece? Da mesma forma, a gente precisa legalizar esse uso, essa ocupação. Isso acontece dentro de um processo lá na SPU, que é a Secretaria do Patrimônio da União. Então, é essa secretaria que vai legislar sobre a ocupação dos terrenos de marinha. É uma secretaria, como eu falei, da União, então ela é a nível federal. Porém, a SPU também olha para a parte municipal. O que acontece? Nós temos um terreno que está, digamos que ele esteja 50% em área de marinha e 50% fora da área de marinha. Esse terreno já foi, ele já é regular, ele possui uma matrícula registrada lá no registro de imóveis, mas ele não tem a sua regularização, a sua legalização dentro da SPU. Então, o que precisa fazer nesse caso? Precisa se abrir um processo lá dentro da SPU, informando, trazendo informações sobre esse lote, sobre esse terreno, qual é o documento de propriedade, quem é, o proprietário de fato ali, o posseiro, se está de acordo com o documento de propriedade, qual é o uso daquela área nesse momento, se aquela parte ali de marinha ela é um vazio ou se tem alguma edificação em cima, qual é o uso dessa edificação, qual é a destinação dessa edificação, se ela é uma casa, uma pousada, um comércio, um serviço. Tudo isso precisa ser informado para a SPU, tá? Precisa ser entregue alguns documentos técnicos, como o levantamento planial altimétrico, que é mais conhecido como topografia.
Todas essas documentações são necessárias para abrir esse processo. Esse processo é um processo demorado, tá? Na maioria das vezes, quando a gente está falando em legalização de lotes e de edificações, esse processo ele pode demorar ali até 2 anos, tá? A SPU tem passado um prazo de 15 meses, mas a gente sabe que pode se estender um pouco mais. Então, ele é um processo demorado, mas ele é um processo necessário. Depois que esse processo finalizar e que o terreno for regularizado lá na SPU, junto da matrícula do imóvel vai ter um número lá, registrado, tá? Aquele número ali, ele é um número lá do cadastro na SPU. Ele é esse número que vai sair na certidão de uso ali, né, que você vai receber. Franciele, entendi o fato de eu ter um terreno em área de marinha. Mas e se eu tiver uma construção? E se lá no meu terreno eu tiver metade da minha casa tá dentro dessa parte de marinha? O que a SPU fala sobre a ocupação de edificações nas áreas de marinha? Lembra que eu falei que apesar da SPU ser um órgão, né, nacional, ser um órgão da União, legislar sobre essas áreas, que ela também olha para o município? Então, se lá no plano diretor, na lei de zoneamento, tiver que essa área ali onde está o terreno é uma APP, uma área de preservação permanente, ou então ela é uma ZIP, no caso aqui de Floripa, que é uma zona de interesse de preservação, né? Ela tiver qualquer situação dessas que tenha impeditivo para ser edificado, a SPU vai seguir este conceito. Então, se o município não permite edificações nessa área de acordo com o plano diretor e a lei de uso e ocupação do solo, a SPU também não vai autorizar a legalização dessa edificação. Agora, se esse terreno está localizado numa ARP, por exemplo, né, que é uma área residencial predominante, é uma das zonas aqui da lei de zoneamento de Florianópolis. Nessas zonas é possível construção, né? Se não tem nenhuma APP incidindo ali, se não tem nenhuma ZIP incidindo ali, se não é área de unidade de conservação, a SPU vai dizer assim, regulariza, legaliza lá na prefeitura e depois informa aqui para que a gente coloque ali a anotação direitinha de que tem uma edificação dentro dessa área de marinha e que ela é utilizada para tal finalidade. Então, é possível sim legalizar edificações que estão em áreas de marinha, assim como é possível também legalizar o uso desse lote. O que acontece? Você vai ter o uso, né? Ou você vai ter o direito ao uso dessa área de marinha. Esse uso, ele vai estar averbado lá na matrícula, no registro de imóveis, e ele pode ser vendido, ele pode ser doado, ele pode ser deixado de herança, ele vai funcionar exatamente como a matrícula do imóvel, tanto que eles estão apresentados no mesmo texto. Então, se você quiser vender esse uso, né, você pode. Se você quiser doar, você pode. Se você quiser deixar, né, no caso, quando for fazer inventário do proprietário, vai estar tudo certinho, tudo regularizado, tudo legalizado. O que é importante observar? É importante observar isso. Existem terrenos de marinha que são atingidos também por áreas de proteção permanente, né, por zonas de interesse de preservação, por áreas de unidade de conservação. Aí, neste caso, não se pode fazer uso, né? O uso ele é vetado aqui pelo município de Florianópolis. Então, nestes casos, não é possível que a gente legalize a edificação, né? Mas você pode fazer a legalização dessa área do terreno lá na SPU, só que você não vai poder construir em cima disso. Funciona exatamente como qualquer outro terreno, com incidência ou não de área de marinha, né? Qualquer terreno
seja aqui em Florianópolis ou seja em qualquer outro município que tenha incidência de áreas de proteção permanente, não pode ser edificado, não pode ser construído, né? É isso que origina as demolições que a gente vê de vez em quando aqui pelas notícias das redes sociais ou, né, nas notícias nos jornais impressos ou na TV. Então é isso que motiva a impossibilidade de regularizar edificações em áreas de marinha, se o zoneamento do município não permitir. Se o zoneamento permite, a gente pode fazer essa legalização, sim. Recapitulando, para quem entrou na live um pouquinho depois que eu comecei, nós estamos falando aqui sobre edificações e terrenos em área de marinha. O terreno em área de marinha, ele pode ser regularizado o uso dele, né? Então vai ser aberto um processo lá na SPU, que é a Secretaria do Patrimônio da União, para que esse uso seja regularizado. O processo, ele é um processo longo, né? Ele tem durado aí por volta de 2 anos, né? De 15 meses ali a 24 meses. Vai sair no final, né, um númerozinho que representa que o seu terreno está regularizado. Esse númerozinho, ele vai constar na matrícula do seu imóvel, vai ficar ali junto com a descrição do terreno, com o nome do proprietário, com as benfeitorias, né, as edificações, se existirem. Então vai ficar tudo no documento lá na matrícula. Se esse terreno ainda não tem matrícula, ainda não está regularizado, a SPU ela abre essa matrícula. Só que se o seu terreno ele é atingido parcialmente só pela área de marinha, a SPU vai abrir a matrícula somente dessa área de marinha. O restante vai ficar irregular e aí vira um problemão. Então o ideal é que você regularize o seu terreno, né, a propriedade, enquanto está tramitando esta regularização da propriedade, você também abra o processo lá na SPU, para que esses 2 processos corram concomitantemente, né? Para quando sair a matrícula, já sai o númerozinho da SPU, isso já fica averbado ali na matrícula, e você também consegue, no caso das edificações, legalizar as edificações em área de marinha, né? Mas a gente tem alguns condicionantes. Quais são esses condicionantes? A legislação do município precisa permitir a edificação naquele lote. Ou seja, não podemos construir em áreas de APP, não podemos construir em ZIP, que é a zona de interesse de preservação, não podemos construir em unidades de conservação. Essas áreas é vetado o uso, né, para fins construtivos. Então a gente não pode edificar nessas áreas. Se não pode edificar, se o município não permite, a SPU também não vai permitir que você legalize esta edificação nessas condições. Então, um resumo geral do que eu falei para vocês até agora, tá? Pode regularizar terreno em área de marinha? Pode. Conseguimos regularizar o terreno em área de marinha. A gente vai fazer um processo para abrir a matrícula e vamos fazer um outro processo lá na SPU para poder registrar esse uso dessa área. Podemos regularizar edificações que estão em área de marinha? Podemos, desde que o zoneamento do município permita que aquela área seja edificável. Então, pessoal, uma conversa rápida aqui com vocês, uma live bem rapidinha, só para explicar esse assunto, porque é um assunto que surge muito aqui no escritório para nós, essa questão dos terrenos de marinha. Claro, aí tem muita gente que traz para mim, Franciele, para quem é aqui de Floripa ou conhece bem Floripa, quando a gente atravessa a ponte e se dirige aqui para o sul da ilha, logo que a gente passa o túnel, aquela área ali, ela é hoje uma demarcação da área de marinha, porque como eu falei para vocês lá no início, essa demarcação, essa linha, né, que foi traçada no litoral do Brasil, ela é muito antiga, tá?
se não me falha a memória, é 1831. Então ela é muito antiga, é da época em que o mar realmente vinha até onde está ali delimitado, né? A beira-mar aqui de Florianópolis, por exemplo, né? A linha, vocês vão ver que a linha de marinha ela avança bastante, porque ela está demarcada aonde antes era o mar, aonde vinha, né, a linha do mar. Essas áreas que hoje, né, porque a linha de marinha, ela é via de regra 30 metros, né? Então, hoje em dia a gente tem muitas áreas que são demarcadas, que já estão a bem mais de 30 metros ali do mar, e continuam sendo demarcadas como áreas de marinha. É porque essa demarcação ela é muito antiga, ela é lá de 1831. Então, nessa área ali, depois do túnel, por exemplo, que fica à esquerda de quem está vindo da ponte para o sul da ilha, aquela ali é uma área de marinha. Só que hoje, pelo zoneamento da cidade, aquela área ali é uma área edificável. Então, aqueles terrenos ali, por exemplo, eles são regularizáveis, né? A gente consegue regularizar tanto o uso da área de marinha quanto as edificações que ali estão. Por quê? Porque o zoneamento do município permite. E a SPU, que é a Secretaria do Patrimônio da União, ela olha para essa legislação do município na hora de julgar ali, né, e decidir sobre as regularizações e as legalizações em terrenos de marinha. Que eu tinha para trazer para vocês hoje era isso. Como eu falei para vocês, a gente trouxe esse assunto porque é um assunto que surge muito aqui no escritório, nos atendimentos que a gente faz. Foi um assunto que surgiu muito na nossa DM aqui do Instagram. Então, se você ainda ficou com dúvidas sobre os terrenos de marinha, se você quer saber mais sobre esse assunto, ou se você tem outras dúvidas, pode mandar mensagem para nós aqui. Lembrando que além aqui do Instagram, né, esse vídeo aqui, essa conversa que a gente está tendo, ela vai estar disponível também nas outras plataformas que nós temos, né? A Telos hoje está no YouTube, está no LinkedIn, está no Spotify. Então, se você não consegue acompanhar as lives por aqui, você pode nos ouvir ou depois nos assistir também no YouTube. E se você tiver dúvidas, você pode deixar aqui nos comentários, ou se você quiser, você pode nos enviar uma DM, pode entrar em contato com o número do nosso WhatsApp aqui pelo Instagram, que vai ser um prazer tirar todas as dúvidas de vocês. A gente sempre tenta fazer vídeos curtos aqui, para que sejam, né, de fácil entendimento de vocês, e a gente também reforça várias vezes algumas nomenclaturas que para nós é muito comum, né? Mas para vocês talvez não seja tão comum essas nomenclaturas assim. Então fica o meu convite aqui, se você tiver dúvida ou então quiser saber de algum outro assunto relacionado a regularização, legalização, construção de edificações, né? Nós fazemos projetos aqui na Telos também de edificações verticais. Então, se você tiver dúvidas sobre isso, entre em contato conosco por qualquer uma das nossas redes sociais, pela nossa DM aqui ou então pelo nosso contato. Vai ser um prazer trazer cada vez mais informações para vocês aqui. Obrigada pela presença de todo mundo que está aqui me assistindo. Para quem vai assistir depois também, fiquem à vontade. Qualquer coisa podem nos chamar. E muito obrigada por mais uma vez vocês estarem aqui conosco. Um abraço a todos vocês. E nós voltamos na semana que vem com mais uma live na quinta-feira. Se não me falha a memória, a próxima live é sobre edificações verticais multifamiliares. Então, quem aí mora em apartamento, quem é síndico, quem trabalha em administradoras de condomínio, vocês são nossos convidados para a live da semana que vem. Obrigada pela atenção de todos e uma excelente semana.